Naquele momento eu peço, faço um pedido para você. Você se lembre daquele sonho, talvez que parece que já não tem mais jeito. Mas o nosso Deus está aqui dizendo que hoje tem jeito, viu? Deus escutou os seus sonhos, Deus escutou sua prece, sua oração. E Deus tem o melhor para você nessa sua vida, na nossa história, neste lugar. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir teu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Deus te pede, não negócio, tu és fiel. Deus já Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria de manhã. És Deus te pede e não te longe, nunca mudaste, fiel. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, vai se cumprir. Deus de promessas, Deus que não é homem, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas você tentar o amor, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser estragados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de alianças, Deus
promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas ela se cumprir. Deus da aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, mudar, mas tua palavra Essa canção é uma canção maravilhosa. Eu posso dizer que essa daqui é uma das que eu gosto, porque ela é uma canção que me faz lembrar de todos os textos que Deus disse para mim na palavra do Senhor, para mim e para você, meu irmão. Eu posso enfrentar o que for, eu sei que luta, meu irmão, e que você deve isso no seu coração com muita certeza, com muita fé. Acredite na palavra do nosso Senhor Deus. Se tem alguém que pode se prometer algo que não vai voltar vazio, é o nosso Deus. Eu não sei qualquer promessa que você está esperando que cumpra na sua vida, mas eu tenho certeza que Deus pode fazer ela. Deus não é filho de homem para que ele se arrependa daquilo que ele prometeu. Se Deus prometeu salvação para sua casa, a salvação vai chegar, meu irmão. Tenha fé e crê. Se Deus prometeu a cura também vai chegar. Tenha fé, crê. Se Deus prometeu uma porta, uma prosperidade, também vai chegar. Tenha fé, creia. Mas a palavra do Senhor é um texto muito interessante. A gente tem que confiar. Confiar é ter fé. Uma fé que não tem nenhum medo. O salmista diz que entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Meu irmão, as promessas já estão aí. A gente tem que confiar, porque o nosso Deus ainda vai fazer essa promessa por toda a nossa vida. Porque Ele é o Deus de aliança, é o Deus de promessa. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. A palavra do Senhor vai se cumprir, meu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Nosso Deus é Deus de promessa. Meu irmão, tá vendo essa chuva aí, ó? A gente tem que encarar isso como bênção do Senhor na nossa vida. Hoje a gente não sente mais essa necessidade de uma forma tão grande, mas anteriormente, talvez aí meus avós, meus tataravós, talvez aí os seus avós, eles ansiavam por essa chuva aí e era uma provisão de Deus, porque através dessa chuva aí vinha ali o sustento da terra dele, era o alimento que ele vendia ou trocava por um outro. E tá vendo? Nas pequenas coisas Deus cuida de nós. Então, meu irmão, creia, acredite, busque ao Senhor intensamente aí, que confia nele e o mais ele fará. Aleluia! Glória a Deus! Então eu te convido agora, meu irmão, você cantar uma canção aqui que eu gosto muito. Essa canção aqui, ela, eu falo que
canções que falam da palavra do Senhor, eu gosto de cantar muito. E essa canção, ela fala de uma questão muito bonita, uma questão de intimidade. Essa canção fala que o Senhor vem reinar hoje na nossa vida. Mas para Jesus reinar na nossa vida, primeiro nós temos que abrir a porta para Ele. Já viu aquela paródia lá, que está no Salmo, no Apocalipse 3:20, fala isso que estou à porta e bato. Ali é Jesus fazendo uma referência que Ele está muitas vezes do nosso lado, nos chamando e a gente não está dando atenção. Então não tenha vergonha de abrir a porta do seu coração para Jesus nesse momento. Ele está aí do seu lado, querendo conversar com você. Meu irmão, deixa eu te contar um negócio. Depois que Jesus veio, Ele pereceu por nós, ressuscitou e vive está hoje para todo sempre. Glória a Deus. Ele mudou o negócio. Antes a gente tinha que ir até o sumo sacerdote, fazer sacrifício, aquela coisa toda. Hoje não tem esse negócio mais não. Hoje você quer conversar com Deus? Você levanta de manhã e fala: bom dia, Deus, como o Senhor vai? E dá aí um bom dia para Ele, começa a orar. Irmão, Jesus pode estar do seu lado, você não está nem acreditando. Tem gente que fala assim: nossa, eu estou buscando Deus há tanto tempo e Deus não me dá uma resposta. Talvez Deus está aí te carregando nos braços dele, meu irmão. Aí, puxa vida, Deus está te carregando e você não está aí sentindo. Então que neste momento você possa se render com todo o seu coração a Ele. Deixe Jesus entrar na sua vida, deixe Ele reinar, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Os reis da terra se prostrarão diante a ti, Senhor. Seus poderosos virão a ti e confessarão teu poder. Os reis da terra se prostrarão diante a ti, Senhor. E os poderosos virão a ti e confessarão teu não apenas de palavras ainda hoje, não apenas de palavras ainda hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje entre nós. Vamos aí, bonito. Os reis da terra se prostrarão diante a ti, Senhor. Se os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder. Não apenas de entre nós. Reina hoje entre nós. Reina hoje
entre nós. Mais uma vez. Hoje entre nós. Reina hoje entre nós, Senhor. Aleluia! Maravilhoso. Conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esse aí é o que veio para reinar na nossa vida, meu irmão. Não é o Bolsonaro, não é o Lula e não é quem que for, presidente, o governante de lugar nenhum. É o Jesus. Esse aí, quando alguém falar assim, qual que é o seu candidato? Se é de direita ou de esquerda? Fala assim, meu irmão, eu sou de Jesus. Tem esse negócio lá. Quero saber de quem eu sou, de Jesus. E ninguém vai ao poder senão pela vontade dele. Se tá alguém bom, se tá alguém ruim. Deixa eu te contar um mistério aí, meu irmão. Muitas vezes a gente é cristão e negligencia isso, hein? Se a gente tá recebendo, não tô aqui falando agora, tô falando no geral, tá? Não me entenda que estou fazendo nenhuma crítica, tô falando no geral, no contexto geral. Se um país, uma cidade, um estado, recebe ali um governante ruim, é juízo de Deus para aquele povo. Sabe o que a gente tem que fazer? Botar o joelho no chão e orar, pedir para Deus mudar essa história. Porque aí Deus vai mudar isso. É assim que funciona, meu irmão. Meu irmão, você está insatisfeito aí com alguma coisa? Não é você sair fazendo quebradeira, saindo fazendo revolução e saindo militando por política, não. É bater seu joelho e orar. É isso que a gente tem que fazer. Fica a dica aí, meu irmão. Então não deixa aí, não deixa o inimigo aí roubar a ideia de você, hein? Quem governa na sua vida é? Quem governa na sua vida é quem? Glória a Deus. Nosso Deus é o Deus que Ele é maravilhoso. Ele governa a nossa vida para todo sempre. Amém? Glória a Deus. Por isso nós estamos falando hoje nós estamos falando de fogo, então eu vou falar de fogo mais uma vez aqui, que Deus é o fogo consumidor na nossa vida. Glória a Deus. E quando o Senhor bate na porta do nosso coração, é algo maravilhoso. O coração da gente queima de tal forma que a gente não é mais o mesmo. Por isso, quando Deus bater na porta do seu coração, meu irmão, deixa Ele entrar. Se você nunca deixou Jesus entrar no seu coração, vou fazer um... Você faz um test drive aí, faz um contrato de experiência com Jesus. Deixa Jesus entrar todo dia na sua vida durante 3 meses. Aí depois você pesa. Você que vai ser o empregador. Você que vai ter o direito de escolher. Aí você pesa. Foi bom ou foi ruim? Todo mundo que eu fiz esse desafio e topou, depois que deixou Jesus entrar aí, não quis mais que ele saísse não, né? Porque Jesus, ele entra, ele é bom, ele muda os negócios aí, ele deixa a gente meio triste, meio chateado às vezes, porque ele quer que a gente faça o melhor. E às vezes o melhor inclui a gente deixar de lado aquelas coisas que não agradam a ele. Então quando Jesus chamar seu nome aí, meu irmão, esteja atento e não deixe Jesus passar, mas que você abra a porta e deixe ele entrar no seu coração. Aleluia. Glória a Deus. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. O meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Não vou parar, gastar aos teus pés. Agora
parte mais divertida dessa canção. E se você não fazer, eu vou ficar chateado, hein? Vamos fazer bem bonitinho esse larará. Vamos cantar bonito? Larará, 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 larará. Jesus, nós cantamos. Larará. Eu tenho fogo certo em meu peito, eu não tenho descanso. Eu tenho fogo certo em meu peito e não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. La 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 la. Nós estamos aqui e nós estamos diante do altar de Deus. Nós estamos aqui como oferta de sacrifício diante do Senhor. A palavra do Senhor não diz que nós temos que apresentar os nossos corpos como sacrifício santo e vivo ao Senhor. Neste momento nós precisamos apresentar o nosso corpo, nossa vida, nossa alma, nosso espírito a Ele. Senhor, vem e toma seu lugar e acende o fogo nessa vida. E deixa queimar. E deixa queimar o fogo de nós. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa
deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Aleluia! O fogo de Deus pegou você aí, meu irmão? Glória a Deus! Aleluia! Glória a Jesus. Podem ficar à vontade? Neste momento nós vamos estar ofertando ao Senhor. Prepara sua oferta, seu dízimo, seu voto. Nós vamos devolver a Deus aquilo que lhe pertence. Tem um texto interessante, que era até o texto que nós iríamos pregar nesta noite, mas nós vamos ministrar outro texto. Deixa-me ler pelo menos o texto aqui, ó. Salmo 116. Salmo 116, a partir do versículo 12. Olha só que coisa interessante, irmãos. Nós estamos falando sobre ação de graças. É o mês de ação de graças. É o mês da gratidão, do agradecimento. E uma das formas de nós demonstrarmos gratidão a Deus é obedecendo a sua palavra. Quando nós obedecemos a sua palavra, Deus, Ele nos abençoa. Aí o Salmo 116, a partir do versículo 12, diz assim, ó. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem feito para comigo? Erguerei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. Versículo 16. Senhor, eu sou de fato teu servo. Eu sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as correntes que me prendiam. A ti oferecerei sacrifícios de ações de graças. E invocarei o nome do Senhor. Eu cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos atos da casa do Senhor, em seu meio, ó Jerusalém. O salmista aqui, ele faz menção da retribuição que ele poderia dar a Deus por toda a bondade que o Senhor tem liberado sobre ele. E ele faz uma pergunta a Deus e ele mesmo a responde. Ele diz: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que ele tem me dado? Aí ele emenda dizendo: eu vou erguer o cálice da salvação e vou invocar o seu nome. E depois eu cumprirei os meus votos ao Senhor agora. Deixe-me só fazer menção da terceira atitude que ele menciona aqui, de cumprir os votos para com Deus. Cumprir o voto aqui não é somente nós pagarmos por um voto feito a Deus. Por exemplo, você faz um voto de Deus abrir uma porta de emprego. Aí Deus abre a porta e você diz: Senhor, se o Senhor me abrir essa porta, o meu primeiro salário vai ser como primícia, vai ser como oferta, vai ser como voto. Aqui não fala só sobre isso não. Fala também sobre o dízimo, a oferta voluntária, a oferta alçada, a oferta de sacrifício. E toda vez que nós fazemos isso, Deus, Ele é glorificado. Ele nos recebe com ações de graças. E aqui no versículo 18, ele repete em especial somente este ponto. Ele não fala do cálice da salvação e nem de invocar o nome do Senhor, mas ele fala: eu cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. E é isso que nós vamos fazer agora. Eu gostaria que você colocasse aí na sua mão sua oferta, seu voto, seu dízimo e a sua vida também, a sua casa, a sua família. Apresente a Deus, porque tudo é dele, tudo vem dele. E se nós ofertamos alguma coisa ao Senhor, é porque Ele é bom, Ele tem nos abençoado.
e Ele tem suprido as nossas necessidades. Levante aí a sua oferta, o seu dízimo, o seu voto. Pai, em nome de Jesus, teu filho amado, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor não nos tem deixado faltar nada. O Senhor tem nos dado o pão nosso de cada dia. Tem cuidado do nosso lar, da nossa casa, da nossa família. E é com alegria neste momento que nós consagramos ao Senhor uma parte do muito que o Senhor tem nos dado. Recebe o louvor, o dízimo, a oferta e o voto como oferta sacrificial na tua presença. Nós te louvamos agradecidos no nome de Jesus. Tudo que tens feito, tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por tudo que sei. Agradeço, Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, em meu Deus, Jesus, agradeço, eu te agradeço. Aleluia. Salmo 103. Abra aí, por favor. Salmo 103. Glória a Jesus. Salmo 103. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 103, a partir do versículo 1. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, e quem da cova redime a tua vida, e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, teu filho amado, te agradecemos mais uma vez pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa para, primeiro, louvar o teu nome, para bendizê-lo, para exaltá-lo. E fizemos isso por meio dos louvores, dos cânticos espirituais.
E agora te louvamos também por essa grata, ó Deus, manifestação do teu amor para conosco, em nos permitir ouvir mais uma vez a tua palavra. Abra o nosso entendimento, abra os nossos olhos e ouvidos espirituais, para que possamos receber de bom grado a boa semente que é a tua palavra, e que ela possa produzir frutos na vida, no coração e na família de cada um dos teus servos e servas que aqui estão presentes. Nós te louvamos agradecidos no nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem é gratidão. Gratidão. Nós falamos no início do culto que o mês de novembro é o mês dedicado à gratidão. E como que o tempo está voando. Eu me lembro que hoje pela manhã, quando eu li este texto, eu recordei que em novembro do ano passado, eu ministrei esta mesma mensagem. Hoje, é claro, nós vamos dar uma introdução um pouco diferenciada daquela que nós fizemos do ano passado, mas os tópicos serão praticamente os mesmos. E eu cito a mensagem que nós ministramos aqui há um ano atrás, só para mostrar para vocês como que o tempo está passando rápido. O tempo está voando. E é um dos sinais do fim dos tempos. O próprio Jesus disse que nos últimos dias o Senhor abreviaria o tempo em prol dos eleitos. O tempo, ele parece mais reduzido. Os dias parecem menores. O dia continua com 24 horas. Mas parece que o tempo está passando mais rápido. Antigamente parece que nós tínhamos mais tempo para fazer mais coisas. Hoje nós acordamos e se nós não vigiarmos, o tempo passa tão rápido que chega a noite e não produzimos nada. E é por isso que nós precisamos voltar-nos para a palavra de Deus. E, como eu falei, o tema da mensagem dessa noite é gratidão, ação de graças, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E Ele tem cuidado de nós. Deus tem nos abençoado, mesmo não sendo merecedores, mas ainda assim a bondade de Deus tem se manifesto dia após dia sobre a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. E como eu falei, o mês de novembro é um mês dedicado não só aqui no nosso país, mas em vários países do mundo. O mês de novembro é dedicado ao mês de ação de graças. Aqui no Brasil, em especial, foi instituída uma lei em 1949, a Lei 781, no ano de 1949, onde se instituiu o dia de feriado, o dia para se celebrar, o dia de ações de graças, que é a quarta quinta-feira do mês de novembro, e que este ano dará no dia 25 de novembro. Então, no dia 25 de novembro, nosso calendário, você pode ver que está lá, marcado como um feriado. Não é tradição do nosso país ser feriado, mas em especial nos Estados Unidos e no Canadá, lá é um feriado tão importante, mas tão importante, que não funciona nada. E este feriado é dedicado em especial para a congregação familiar. As famílias se reúnem nesse dia chamado Dia de Ações de Graças para poder agradecer a Deus. Há muita comida. Eu não sei se vocês já viram filmes vespertinos, esse mês mesmo, essa semana você vai ver alguns filmes
norte-americanos passando aí, e você pode acessar, enfim, no YouTube ou na Netflix, enfim, nos canais. Você vai ver muitos filmes que fazem menção do Dia de Ações de Graças. E aqui no Brasil, como eu falei, não é uma prática habitual, mas nós precisamos voltar os nossos olhos não só para o dia 25 de novembro, mas na realidade nós precisamos agradecer a Deus todos os dias, porque Deus é bom conosco todos os dias. Gratidão parece ser um tema que está em extinção. Você pode ver que algumas palavras que com o tempo parece que elas vão sendo deixadas de ser utilizadas com mais frequência. Por exemplo, você já viu que hoje poucas pessoas utilizam a palavra por favor para poder pedir alguma coisa, com licença para poder passar meus sentimentos na perda de um ente querido. E assim como essas palavras que eu acabei de citar, elas estão muito pouco sendo utilizadas, a palavra obrigado ou eu te agradeço também está cada dia mais raro de se ouvir. Mas Deus, Ele é bondoso. Olha só o que diz lá em Lucas, no capítulo 6, no versículo 35. Jesus, falando para os seus discípulos, ele diz que Deus é tão bom, mas tão bom, que Ele é bom até para com os ingratos. Até para quem não se lembra de Deus, Deus é bom para com eles. E lá em Provérbios, Salomão chega a falar que Deus envia chuva, tanto para o bom quanto para o mal. Ele cuida tanto daquele que é justo, como daquele que é injusto. Ele manifesta a sua graça tanto para com aquele que lhe é grato, quanto também para com aquele que lhe é ingrato. E se você for ler a Bíblia, o apóstolo Paulo em especial, ele escrevendo para o jovem Timóteo, lá nas cartas, na primeira ou segunda carta que Paulo escreveu para Timóteo, lá no capítulo 3, ele faz uma relação de manifestação de pessoas em que vão se encaixar nos dias maus ou nos dias ruins, dependendo da tradução. E lá, naquela enumerada, naquela grande relação de fatos que marcarão os dias do fim do tempo, está registrado também os ingratos. Ele fala: haverão dias em que as pessoas não suportarão mais a sã doutrina. Haverá pessoas desobedientes, pessoas irreverentes, pessoas presunçosas, pessoas orgulhosas. Ele coloca no meio de toda essa relação pessoas ingratas. Então nós chegamos um tempo em que a palavra de Deus está se cumprindo na íntegra. Então a gratidão não é algo tão habitual nos nossos dias. Ser grato é o oposto de ser egocêntrico. Porque a pessoa egocêntrica, ela não se lembra do que o outro fez por ela. O egocêntrico se lembra somente da sua necessidade. É interessante que, geralmente, a pessoa ingrata, ela é esquecida. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. E geralmente a pessoa que é ingrata, ela é esquecida e ela não se lembra do que o outro fez. Mas ela se lembra daquilo que ela precisa e que nem sempre o outro pode fazer por ele. Então, gratidão é o contrário de egocentrismo. Normalmente na Bíblia, gratidão se dirige a Deus. Quando você lê a carta do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 9 em especial, você vai encontrar algo interessante. O apóstolo Paulo fala sobre a boa vontade da igreja em contribuir para a manutenção da necessidade dos pobres da igreja.
Aí, lá no versículo 12, ele falando sobre essa prática da igreja em contribuir para saciar a necessidade da igreja, ele fala assim, ó, que essa prática, ou seja, a prática da contribuição, do donativo, não só na questão da oferta, do dízimo, do voto, mas também de um ingrediente de cesta básica para abençoar aqueles que não têm o pão para poder se alimentar. Ele diz que essa prática não só supre a necessidade daqueles que precisam, mas também isso redunda em muitas orações e ação de graças a Deus. Pegou aí? Então, toda ação de graça está direcionada a Deus. A palavra dar graças, ela tem uma raiz grega que é a palavra eucarition. Eucarition. Por que eu estou falando isso? Sabe por quê? Porque a palavra eucarition é a mesma que eucaristia. E eucaristia é a mesma que Santa Ceia. Daqui a 2 domingos, nós vamos celebrar a nossa Eucarition, ou seja, a nossa Eucaristia, a nossa Santa Ceia. Mas por que que a palavra no grego para ação de graças é Eucarition ou Eucaristia? Lembra quando Jesus pegou o pão? O que ele fez? Diz a Bíblia que ele tomou do pão e, havendo dado graças, ele o partiu com os seus discípulos e disse: tomai e comei, este é o meu corpo, que é partido por vós. Então, quando nós rendemos graças a Deus, nós estamos louvando o nome dele, nós estamos o exaltando, nós estamos bendizendo-o por tudo que ele tem feito na nossa vida e que muitas vezes nos passa desapercebidos. E a Bíblia não só fala com relação à gratidão a Deus, mas o próprio apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, ele faz menção de um casal, Priscila e Áquila, por tudo que eles haviam feito por Paulo e por seu ministério. E por que eu falo isso? Porque nós precisamos ser gratos, sim, primeiramente a Deus. Mas nós não podemos de forma nenhuma nos esquecermos de sermos gratos também por aquelas pessoas que nos ajudam, por aquelas pessoas que nos socorrem, por aquelas pessoas que estão do nosso lado, por aquelas pessoas que, quando menos imaginamos, às vezes até a nossa família nos abandona, as pessoas mais próximas nos abandonam, mas Deus sempre coloca homens e mulheres, pessoas que estarão do nosso lado para nos ajudar. Por isso nós precisamos também render graças a Deus pela vida dessas pessoas. A rigor, a gratidão chega a Deus por meio de Jesus Cristo. Você viu que o apóstolo Paulo fala lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, no versículo 18, se não me engano. Ele fala assim, ó: nós devemos dar graças a Deus por tudo. Deem graças a Deus por tudo, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então é por meio de Jesus que nós transmitimos a nossa gratidão a Deus. Lá em Romanos capítulo 1, no versículo 8. Olha só o que o apóstolo Paulo fala. Romanos capítulo 1, versículo 8. Ele diz assim, ó: em primeiro lugar. Não é em segundo lugar, não é em terceiro lugar, nem quarto, nem quinto, enfim, em muito menos em último. É em primeiro lugar. Diz ele, Romanos 1, 8. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus. Então, Jesus, ele é também o mediador entre a nossa gratidão e Deus. Se nós formos examinar à luz da palavra de Deus, a atitude de gratidão que nós expressamos a Deus é a mesma atitude de louvor e adoração. Pegou aí? Quando você agradece a Deus, é como se você estivesse cantando um cântico de adoração, um cântico de louvor. Então, tão importante quanto nós cantarmos, levantarmos as mãos,
também é nós rendermos graças ao Senhor por tudo que Ele tem realizado nas nossas vidas. O apóstolo Paulo, em Colossenses, no capítulo 4, no versículo 2, ele cita lá uma relação de 3 atitudes que nós precisamos praticar diariamente para com Deus. Diz ele assim, ó, Colossenses 4:2, continuem a orar. A primeira atitude, oração. E você sabia que a oração também é uma atitude de ação de graças? Lembra da oração que Jesus nos ensinou? A oração do Pai Nosso? Lá na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina assim, ó, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. É uma oração rendendo graças a Deus pela provisão, pelo alimento, pelo pão nosso de cada dia. Então, primeira atitude que expressa a nossa gratidão a Deus, em Colossenses capítulo 4, versículo 2, é a oração. Depois ele diz assim, ó, vigiando em oração. Vigilância também é uma atitude de ação de graças. E ele encerra falando, vigiando em oração com ação de graças. O texto que nós acabamos de ler, Salmo 103, nós encontramos algo interessante que o salmista, ele deixou bem patente aos nossos olhos e ouvidos. Ele diz assim, ó, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiga a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Deixa-me frisar um pouco aqui, ó, a questão da memória. Eu dizia para você que a pessoa ingrata, ela tem a memória curta. Geralmente, a pessoa ingrata, ela sofre de amnésia. Ela não consegue se lembrar de fatos passados. Ela só se lembra do presente, da sua necessidade. E aqui, neste texto em especial, escrito por Davi, ele faz menção à sua alma. Ele está falando consigo mesmo. Ele não está falando para outrem. Ele não está falando para alguém próximo. Ele está falando para ele mesmo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. É como se o salmista estivesse conversando consigo mesmo, por meio da sua alma. E ele lembrou a sua alma que ele jamais poderia se esquecer de nenhum só dos benefícios que Deus havia operado na sua vida. Aí talvez você me pergunte assim, mas por que ou pelo que eu tenho que agradecer a Deus? Se nós fôssemos enumerar aqui nessa noite, nós ficaríamos aqui talvez a noite toda escrevendo ou citando a bondade de Deus para conosco. Deus tem nos ajudado, Deus tem nos abençoado, Deus tem nos dado um lar, uma casa, família, tem nos dado saúde, tem nos dado trabalho, tem nos dado livramento. Ele tem nos dado tantas coisas. E de uma forma bem objetiva, bem sucinta, eu vou falar aqui sobre alguns motivos pelos quais nós precisamos agradecer a Deus. E jamais se esqueça de agradecer a Deus, irmãos. Aqui, Jesus, quando ele institui a Santa Ceia, e nós falamos que a palavra dar graças vem de Eucaristia, ação de graças, e lá na Eucaristia, ou lá na Santa Ceia, Jesus, ele diz assim, ó, e fazer isso em memória de mim. Ou, em outras palavras, Jesus, ele disse literalmente para os seus discípulos repetir a Santa Ceia, porque eles poderiam correr o risco de se esquecerem do grande sacrifício que foi feito por eles e por nós hoje, lá na cruz do Calvário, por meio do sacrifício de Jesus. E assim como Jesus falou isso para os seus discípulos, o salmista Davi também nos lembra isso. E não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Vocês se lembram? Lá em Lucas, no capítulo 17, quando Jesus curou
10 leprosos? Diz a Bíblia que haviam 10 leprosos. A partir do versículo 12, Lucas capítulo 17, versículo 12 mais ou menos, você vai encontrar 10 leprosos. E eles começaram a gritar por Jesus: Mestre, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus vira para eles e diz: vá até o sacerdote, ofereça o voto ou o sacrifício ou a oferta e vocês serão curados. E diz a Bíblia que os 10 saíram em direção ao templo, aonde o sacerdote estava. E quando eles estavam caminhando, diz a Bíblia que eles foram curados. E o que mais nos chama a atenção ali, sabe o que foi? Os 10 foram curados. 9 continuaram o seu caminho, indo até o sacerdote, para, primeiro, mostrar que eles estavam curados, eles estavam limpos, que eles poderiam voltar para o convívio em sociedade, porque os leprosos daquela época, eles não podiam viver em sociedade. Eles tinham os leprosários, eles tinham que ficar distante para não contaminar as pessoas. Os 9 foram até o sacerdote, enquanto que diz a Bíblia, um retornou, um voltou até Jesus. E quando Jesus viu ali aquele leproso que estava curado, Jesus perguntou: ué, eu creio que Jesus falou assim, uai, se ele fosse mineiro, uai, mas eu não curei, foram 10? Por que só você voltou? Olha que coisa interessante, irmãos. Aqui, a nossa ingratidão não passa desapercebido diante de Deus. Jesus percebeu que a bênção foi para os 10, mas somente um teve a hombridade, a humildade e a gratidão de retornar para poder render graças a Jesus. Então nós corremos o risco, sim, de nos esquecermos e até pecarmos contra Deus, agindo de uma forma ingrata. Às vezes nós reclamamos, por exemplo, do alimento. Às vezes tem lá comida, tem um arroz, feijão, macarrão, e tem a carne. E você, mas carne de novo, ou então frango de novo, ou então ovo de novo. Ou seja, muitas vezes nós questionamos a bondade de Deus sendo ingratos. Então, de uma forma bem sucinta, alguns motivos pelos quais nós precisamos agradecer a Deus. O primeiro motivo, nós precisamos agradecer pela vida. Você agradeceu a Deus hoje pela sua vida? Aqui, a primeira coisa que eu fiz hoje foi: Deus, obrigado por mais um dia de vida. Todos os dias pela manhã eu faço essa oração. Antes de colocar o pé no chão, ainda deitado, eu agradeço ao Senhor. Meu Deus, obrigado por mais um dia de vida. Então, o primeiro motivo pelo qual nós precisamos agradecer a Deus: você está vivo. Mesmo que você esteja passando por provas, mesmo que você esteja enfrentando dificuldades, mesmo que esteja passando por problemas financeiros, mesmo que esteja com alguma enfermidade, mesmo que esteja problema com o marido, com a esposa, com os filhos, mesmo que você esteja desempregado, nós temos que agradecer a Deus porque nós estamos vivos. O texto que nós lemos aqui, Salmo 115, o salmista ele fala assim, Senhor, nós te louvamos, bendizemos teu nome. E ele ressalta: os mortos não te louvam, os mortos não se lembrarão de ti. Então nós precisamos sim agradecer a Deus porque nós estamos vivos. No meio de aproximadamente quase 700 mil pessoas mortas por causa de Covid na nossa nação, Deus nos preservou, Deus nos deu vida, nós estamos de pé, porque a bondade do Senhor tem se manifestado diariamente sobre as nossas vidas. Então agradeça a Deus pela sua vida, mesmo que você não tenha aquilo que você gostaria de ter, mesmo que você não esteja fazendo aquilo que você gostaria de fazer, ainda assim,
nós precisamos ser gratos a Deus pela vida que nós temos. Quantas e quantas pessoas gostariam de estar aonde você está, ter a família que você tem, ter a casa que você tem, ter o trabalho que você tem, ter a saúde que você tem. Por isso nós precisamos aprender a agradecer a Deus pela nossa vida. Primeiro motivo pelo qual nós precisamos agradecer a Deus: agradeça pela sua vida. A vida é dom de Deus. Deus dá e Deus tira. E Ele ainda não nos tirou o fôlego de vida. Salmo 150 diz assim: ó, todo ser que tem fôlego ou que respira, louve ao Senhor. Quem respira é porque está vivo. Então agradeça a Deus pela sua vida e passe a ter essa atitude contínua. A partir de hoje, se você não faz isso, amanhã, antes de você colocar o pé no chão, antes de você se levantar, lembre-se de agradecer a Deus, porque Deus vai te dar mais um dia de vida. Segundo motivo pelo qual nós precisamos agradecer a Deus: pela proteção. Deus tem nos guardado. Eu falei sobre a vida, e se nós estamos vivos, é porque Deus nos protegeu. A Bíblia fala que por 40 anos, a nação de Israel, eles andaram pelo deserto. E quando você lê as citações, em especial dos salmistas, eles falam que a nação de Israel andou ali por um deserto abrasante, quente, aonde haviam serpentes, escorpiões, haviam animais ferozes. Mas durante 40 anos Deus protegeu aquele povo. E assim como Deus protegeu a nação de Israel por 40 anos, Ele também tem nos protegido, tem nos guardado. Isaías capítulo 54, versículo 17 diz assim, ó: toda arma forjada contra ti não prevalecerá. Toda arma. O que significa isso? Tudo que se levantar contra você, a sua casa, a sua família, não chegará até a tua tenda. Porque Deus é que te protege. Pode fazer macumba, pode fazer o que for, pode colocar o seu nome na encruzilhada, fotografia, peça de roupa, mas se você andar debaixo da proteção de Deus, nada vai te alcançar, porque o Senhor é que te protege. O Salmo 121 diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O nosso socorro, a nossa proteção vem é do Senhor. É Ele que nos protege, é Ele que nos guarda, é Ele que nos dá livramento. Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi eu do Senhor. O Senhor coloca as suas asas gigantescas sobre a nossa vida e nos dá o livramento. Todo mal que se levantar contra as nossas vidas não nos alcançará, porque estamos debaixo da proteção divina. E é por isso que nós precisamos agradecer ao Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos protegido, mal nenhum tem nos alcançado, porque Deus é bom. Aqui, nós precisamos agradecer a Deus também pela provisão. Pela provisão. Salmo 104, no versículo 27, diz assim, ó: todos esperam de ti, que lhes dê de comer a seu tempo. Ninguém consegue sobreviver sem comer. O alimento é essencial para a nossa sobrevivência. Mas no Salmo 104, versículo 27, o salmista nos lembra o seguinte: todos esperam de ti, que lhes dê o de comer. Por isso nós precisamos agradecer a Deus pela provisão, pelo alimento, pelo pão nosso de cada dia. Eu dizia agora há pouco que muitas vezes nós somos ingratos porque às vezes nos tem só o arroz, o feijão ou a carne. Ou às vezes nem tem a carne, tem um ovo, ou tem um frango, ou tem um peixe. E às vezes nós reclamamos, murmuramos, questionamos. Nós não podemos fazer isso, pelo contrário, nós precisamos sim agradecer a Deus, porque
Ele tem nos provido. Jeová Jiré é o nome do nosso Deus. É o Deus da provisão. Ele tem nos abençoado. Mesmo que muitas pessoas tenham passado por provas e dificuldades na área financeira. Mas nós que temos andado debaixo da provisão do Senhor, Ele tem nos enviado a fartura, tem nos dado a prosperidade. Nada tem nos faltado. Por isso nós precisamos agradecer o Senhor. Agradeça a Deus pelo pão nosso, pelo alimento, pela provisão, pelo seu cuidado. Outro motivo pelo qual nós precisamos agradecer a Deus. Precisamos agradecer a Deus pela salvação. Salvação. Eu sempre cito aqui para vocês essa cena que aconteceu com Jesus e os seus discípulos. Diz a Bíblia que Jesus enviou os seus discípulos de 2 a 2. Eles saíram para evangelizar, para orar. E diz a Bíblia que eles foram, eles oraram, as pessoas foram curadas. Os demônios foram expulsos. E eles voltaram felizes da vida. E quando eles voltaram, eles disseram para Jesus: Mestre, os demônios nos submetem. Nós oramos e as pessoas foram curadas. Nós oramos e os demônios foram repelidos, foram expulsos. Aí Jesus vira para eles e diz: olha, não se alegrem porque os demônios foram expulsos. Não se alegrem porque vocês imporam as mãos e as pessoas foram curadas. Mas se alegrem sim, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Em outras palavras, vocês estão salvos. Então nós precisamos aprender a agradecer a Deus pela nossa salvação. Olha a oração de Davi no Salmo 51. Ele diz assim, ó: Senhor, volta a dar-me a alegria da tua salvação. Sabe o que eu entendo com essa oração de Davi no Salmo 51? Que ele havia perdido a alegria de agradecer a Deus pela salvação. Eu creio que ele nem mais acreditava que estava salvo. Mas nós precisamos, assim como Davi, pedir a Deus: Senhor, volta a dar-me a alegria da tua salvação. E não só pedir a Deus para nos dar a alegria da salvação, mas agradecê-lo. Porque Deus, diz a Bíblia, nos amou de tal maneira que enviou-nos o teu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O apóstolo Paulo diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós invocamos o nome do Senhor, por isso nós somos salvos. O seu nome está escrito no livro da vida. Por isso seja grato a Deus, agradeça. Todos os dias nós precisamos agradecer a Deus. Talvez você fale assim: mas eu tenho pecado, eu tenho errado, eu tenho deslizado. O mesmo apóstolo Paulo diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Por isso nós precisamos agradecê-lo. Seja grato a Deus, seja grato pela sua vida, seja grato pela proteção de Deus, seja grato pela provisão de Deus e seja grato também pela salvação que Ele tem impartido sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Amém? Sejamos gratos, irmãos. Sejamos gratos, sempre gratos. Como eu falei, infelizmente, gratidão é algo que não está tanto em moda como no passado. Nós vivemos uma geração em que a ingratidão tem dominado o coração de muitas pessoas. Vamos ser gratos, ou vamos ser mais gratos, primeiramente, a Deus, porque tudo que nós temos, tudo que nós fazemos, e se um dia vamos ter mais alguma coisa, é por causa da sua bondade. E vamos ser gratos também por aquelas pessoas que estão à nossa volta, pessoas que Deus utiliza para nos abençoar. No final de tudo, todo louvor, toda adoração, toda gratidão será a Deus. Mas vamos ser gratos também uns aos outros. Eu agradeço a Deus pela sua vida, pelo seu lar, pela sua casa, pela sua família, pela sua fidelidade a este ministério, pela fidelidade ao meu pastoreio, pela fidelidade à nossa casa, pela a sua submissão, a sua obediência à palavra de Deus. Eu agradeço a Deus
pela provisão que Ele tem dado para você, pela sua casa, pela sua família. Eu agradeço a Deus pelas vitórias que eu tenho contemplado na vida de vocês. Eu agradeço pelas portas que Deus tem aberto e tantas outras que Ele vai abrir na sua vida, no seu lar, na sua casa. Eu agradeço a Deus pelos livramentos que Ele nos deu. Alguns nós percebemos a olhos nus, outros não, mas ainda assim Deus tem nos dado livramento e proteção. E eu agradeço a Deus pela libertação que Ele tem operado, que Ele já operou na sua casa e vai operar ainda na sua casa, na sua família. Filhos serão libertos, maridos serão libertos, esposas serão libertas. Então nós precisamos sempre ser gratos a Deus, porque Ele tem cuidado de nós. A sua graça tem sido abundante sobre as nossas vidas. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Já que nós falamos sobre gratidão, nós vamos fazer uma oração de gratidão. Nessa oração, eu não vou pedir nada. Se você quiser pedir, você pode até pedir. Mas eu, em especial, eu vou só agradecer. Só agradecer. Vou fazer jus à palavra que o salmista Davi nos deu aqui nesta noite. Bendize, ó minha alma, o Senhor. Bendize, ó minha alma, o Senhor. E tudo que é mim, bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueças de nenhum sequer dos teus benefícios. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, Senhor, nós te agradecemos. Bendito seja o teu santo nome. Bendito és de eternidade a eternidade. Nós te bendizemos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendiga o teu santo nome. Bendizemos, ó Deus, pelo teu cuidado. Bendizemos e te damos graças. Te somos gratos pelo teu cuidado diário, pela tua presença contínua nas nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, pelo pão nosso de cada dia. Te agradecemos, ó Deus, pelo nosso lar, pela nossa casa, pela nossa família. Te agradecemos, ó Deus, pelo trabalho, pelos recursos financeiros. Te agradecemos pela saúde. Te agradecemos pelo nosso lar, pela casa, pela habitação. Te agradecemos pelas portas abertas. Nós te agradecemos, ó Deus, pelos milagres, pelos livramentos. Nós te agradecemos, ó Deus, pela nossa família. Te agradecemos pelos maridos, pelas esposas, pelos nossos filhos. Nós te agradecemos pelos nossos pais, irmãos, primos, tios, avós, por toda a nossa parentela. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, por essa chuva que cai dos céus, chuva serôdia, chuva temporã. Ó Deus, manifestando o teu cuidado, a tua graça, regando toda a terra, para que nós possamos ter o alimento, para que possamos ter o pão nosso de cada dia, para que possamos nos alimentar, para que possamos nos fortalecer. Muito obrigado, Senhor, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado pelas libertações, ó Deus, por aqueles que o Senhor libertou dos vícios do álcool, da bebida, vícios, ó Deus, da jogatina, por aqueles que foram libertos, ó Deus, Senhor, da idolatria. Meu Deus, que o Senhor possa receber o nosso louvor, a nossa gratidão. Obrigado pelo nosso país, a nossa nação. Obrigado pelo Brasil. Obrigado pelo nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Obrigado pelo nosso governador Romeu Zema. Obrigado pelo nosso, ó Deus, o nosso estado Minas Gerais. Obrigado pela nossa capital Belo Horizonte. Obrigado, Senhor, pelo nosso prefeito Alexandre Calil. Obrigado pela nossa região do Barreiro, Barreiro de Baixo, Barreiro de Cima. Obrigado pelo bairro Cardoso, pelos bairros próximos aqui, meu Pai. Nós te louvamos e bendizemos teu santo nome, pelas famílias que aqui habitam. Obrigado por cada família aqui da nossa congregação, aqueles que estão presentes, aqueles que não puderam estar. Nós te louvamos, Senhor. Bendito seja o teu santo nome. Nós te louvamos pelos nossos levitas, tangedores, cantores, adoradores. Obrigado, Senhor, pelos diáconos, diaconisas, pelos homens, pelas mulheres, ó Deus, pelos os jovens, os adolescentes, os juniores,
pastores, as crianças, os anciãos. Muito obrigado. Bendito seja o teu santo nome. Muito obrigado pelo teu Santo Espírito, nosso companheiro fiel. Obrigado pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos. Muito obrigado pela nossa comunidade. Obrigado pelo nosso presidente, o apóstolo Tamora, pelos bispos, ó Deus, pelos pastores, por todos aqueles que compõem os ministérios da nossa comunidade, por cada shalomita. Muito obrigado. E acima de tudo, de todos, nós te agradecemos por Jesus Cristo, teu Filho amado. Muito obrigado, Senhor. Nos faltam palavras para expressar a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem realizado, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado por tudo que o Senhor realizou, por tudo aquilo que o Senhor está realizando e por tudo aquilo que o Senhor há de realizar. Receba neste momento o nosso louvor, a nossa gratidão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E todo o povo diga amém. E graças a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amados. Nós estamos chegando ao final da nossa reunião. Deixe-me